Há dias em que eu sinto que tenho mesmo o melhor trabalho do mundo. Pelo segundo ano consecutivo estou na Low Collection, a maior coleção privada da Europa. Temos aqui carros de todos os tipos e feitios. Temos alguns dos melhores capítulos da história da indústria automóvel, tanto a nível de produção como a nível de competição, e também alguns dos mais tristes envolvendo os automóveis. Quem acompanhar este vídeo até ao final vai perceber do que é que eu estou a falar. Estou de regresso à Low Collection e nos próximos minutos vamos fazer uma viagem pelo tempo neste objeto que tanto nos apaixona, os automóveis. Se ainda não fizeram, subscrevam o canal, ativem o sininho das notificações e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. The 2004 Ferrari we will see in a minute upstairs as well. Antes de começar este vídeo, quero fazer um pacto com vocês. Muito provavelmente, ao longo destes minutos, eu vou me enganar em alguma especificação técnica, mas não me arrasem na caixa de comentários, porque conseguir condensar toda esta informação na minha cabeça e mesmo assim estar a falar para uma câmara não é fácil. E eu não tenho muito jeito, por vezes, para falar para a câmara. Aquilo que eu vou fazer, portanto, é fazer um vídeo à desgarrada. Vou falar da minha paixão, vou falar dos automóveis e, se me enganar, por favor, corrijam-me na caixa de comentários e não levem mal, porque este é aqueles vídeos onde eu não posso ter aquele rigor e aquela exigência que normalmente coloco nos meus conteúdos. Portanto, vamos começar pelo início. Onde é que eu estou e como é que surge toda esta panóplia de carros que estão à minha volta? Eu estou na Low Collection, na Alemanha, e esta é a maior coleção privada da Europa. Foi iniciada por o Dr. Low e começou como começa, por exemplo, a nossa paixão pelos automóveis. Começou por roubar o carro ao pai, neste caso um 190 SL, e entretanto, assim que conseguiu, foi esse o primeiro carro que comprou. Entretanto, gostou tanto da experiência de comprar um carro clássico, decidiu comprar mais Mercedes, mas teve um enorme problema. Chegava à garagem e parecia tudo exatamente igual. Então o que é que ele fez? Fez aquilo que qualquer um de nós faria. Começou a colecionar Porsche. Mas entretanto, novamente o mesmo problema. Só tinha Mercedes e só tinha Porsche. Então começou a diversificar e algures no tempo e no espaço parece que as coisas saíram um bocadinho fora de controle. Entretanto, teve um novo problema. Uma pessoa cheia de problemas na vida. Tinha os carros, mas só ele é que os podia ver. Então decidiu abrir este enorme museu e partilhar com todo o mundo esta sua paixão pelos automóveis. Não só para quem gosta atualmente de automóveis, mas também a pensar nas gerações vindouras. E aqui à minha volta não tenho apenas carros que aqui estão porque são exóticos ou porque custam milhões. Tenho aqui carros que apenas aqui estão pela história e pelos anteriores proprietários que tinham. Mesmo assim, não encontramos, sei lá, um Saxo Cup. Ainda que eu achasse que, se esta fosse a minha coleção, podia ter aqui um Saxo Cup. Mas vamos falar de supercarros. Vamos falar, por exemplo, deste. É uma das 349 unidades do Ferrari F50, um carro que dispensa apresentações, motor atmosférico V12 e tem uma particularidade. É apenas uma das duas unidades com estas jantes pintadas a dourado. Todos os carros que aqui estão têm algum grande destaque, mas eu estou a falar deste F50 e podia, por exemplo, falar de uma ponte-forma que veio dos Estados Unidos e que vendia donuts. Vejam só, e ainda tem uma cozinha lá dentro totalmente funcional. Mas aquilo que eu vos queria mostrar não é uma ponte-forma, era este Ferrari F40. Eu estou com um sorriso de orelha a orelha, mas se quisessem-me ver mesmo feliz, era colocar-me atrás do volante deste carro, porque este é o meu carro de sonho. Se me perguntassem qual é que era o carro de todos que tu mais gostavas de conduzir, era sem dúvida nenhuma este F40. Pode ser que no futuro tenhamos um vídeo da Razão Automóvel onde eu estou atrás do volante deste, que é para mim o melhor carro de todos os tempos. Pelo menos aquele que me faz arrepiar quando eu falo dele. Mas há mais motivos de destaque e vamos continuar. Eu disse que ia fazer este vídeo assim um bocadinho à desgarrada e é isso que vai acontecer. Passamos de um motor V8 biturbo para um V12 atmosférico com cerca de 510 cavalos de potência, caixa manual, aqui não havia caixa automática e todos os F50 que saíram para a estrada eram assim.
eram spiders, não tinham capota. Isto para quê? Para enaltecer as sensações de um carro que tentava trazer para a estrada aquilo que era a tecnologia da Fórmula 1. Depois temos aqui um carro que traz a tecnologia da Fórmula 1 e aqui ao lado temos um carro que traz a tecnologia do Mundial de Endurance, o CLK GTR. Poderia continuar a falar sobre este carro, que tem um enorme motor V8, que tem mais de 600 cavalos de potência, mas quero destacar este SLR Stirling Moss, 722 cavalos. É um carro evocativo da Mille Miglia de 1955 e um piloto que é não só um excelente piloto, talvez dos melhores pilotos de Fórmula 1 de todos os tempos, que nunca ganhou um campeonato do mundo, mas um verdadeiro sir, um gentleman dentro do carro e também fora do carro. Continuando em algumas gemas e contando a história de alguns carros que aqui estão. Aqui ao meu lado está uma versão evocativa que partiu a partir do Chiron e que é uma homenagem aos 110 anos da Bugatti. Eu não vou tentar dizer o seu nome em italiano, porque sei que é 110 e 110 em italiano diz qualquer coisa como 110, não sei se disse bem ou não. E o que é que este carro tem de interessante? Este carro é muito provavelmente o modelo com mais quilómetros desta unidade. São mais de 50 mil quilómetros porque este carro nunca esteve à venda. Era o protótipo de testes e está aqui à minha frente. Mas eu acho também isto interessante. Um carro destes que em grande parte das vezes não faz muitos quilómetros e este tem mais de 50 mil quilómetros. Foi feito pelo piloto de testes, o de seu nome Jenny, que é um homem que tem um trabalho também muito difícil, assim como o meu. O dele ainda é mais difícil. Ele tem de testar todos os Bugattis que saem da linha de produção. Faz cerca de 350 km com cada um e estima-se que já tenha feito ao longo da sua carreira mais 500 mil km ao volante destes modelos. Relativamente às especificações técnicas, este modelo tem 1600 cavalos de potência, tem um motor W12, quad turbo, 8000 cm3 e continuando a falar de maravilhas da tecnologia. E reparem, já vamos em quantos minutos de vídeo? Pá, uns 5 minutos de vídeo e ainda não consegui sair deste canto. Tenho aquele que para mim é dos carros mais mal amados de todos os tempos, mas que é uma verdadeira obra de engenharia. Estamos a falar do Bugatti Veyron, um carro que pela primeira vez ultrapassou para um carro de produção os 1000 cavalos de potência, 400 km por hora de velocidade máxima, mas não é sobre números, até porque hoje 1000 cavalos com os carros elétricos já ninguém liga a estes números. Temos de colocar este carro no seu tempo, na altura em que foi lançado. Conseguiu fazer algo que era muito difícil. Este carro conseguia bater recordes de velocidade com a mesma facilidade com que levava alguém à ópera. Foi muito difícil de produzir, porquê? Porque tinha um problema de arrefecimento. Temos um enorme motor W16 aqui atrás, com os tais mais de 1000 cavalos de potência e era difícil dissipar todo o calor desta unidade. Falando de perdas térmicas também, diz que este carro produzia mais de 3000 cavalos. Naturalmente que todos estes cavalos não chegam às rodas porque temos muitas perdas, não só térmicas, mas também de inércia. Mas para nós termos ideia, o que a Bugatti conseguiu fazer com este carro era um carro utilizável no cotidiano, que dava para ir à ópera, dava para ir às compras e dava para ir a uma pista bater recordes de velocidades. Obrigou a indústria automóvel a repensar a forma como produzia os pneus, porque não bastava fazer o carro, era também preciso fazer pneus que acompanhassem a capacidade deste modelo. Vamos passar para aqui, porque temos mais coisas para mostrar, tão estranhas como, por exemplo, este Kia Master, e agora vocês perguntam, tu passas de um Bugatti Chiron para, de um Bugatti Veyron para um Kia Master? Há um motivo para isso, é que eu vim a esta Local Action para receber um workshop sobre os carros do futuro, as tendências de designer, e estive com alguns dos maiores designers atuais da indústria automóvel, alguns dos quais desenharam Bugattis, alguns desenharam Volkswagen, os outros desenharam Kias e trouxeram esta carrinha, a PV5, faz parte do programa PBV, a Platform Beyond Vehicles. Vai ser esta a futura linha de modelos 100% elétricos da Kia. Mas sobre isso temos mais vídeos a falar e também artigos na Razão Automóvel. Vamos continuar nos supercarros? Então vá, vamos lá. Aqui o que é que nós temos? Temos o Ferrari Daytona SP3. Tem um enorme motor V12 ali atrás e é o V12 mais potente da história da Ferrari, sem qualquer tipo de eletrificação. Não me recordo a potência, são 840 cavalos, 340 km por hora de velocidade máxima. Foram feitos quantos?
599 unidades, naturalmente que aqui está uma e até bastante discreta nesta carroceria preta, quanto a mim é muito interessante. Mas uma das partes mais giras, quanto a mim, deste carro, nem é a sua frente, é a sua lateral e a forma como termina aqui esta traseira, que me recorda, por exemplo, o Ferrari Testarossa dos anos 80. Gosto muito da forma que a Ferrari encontrou para este modelo. Acho um modelo lindíssimo, elegante, já para não falar na joia da coroa, que é este enorme motor V12 que se encontra aqui atrás. E já falei do F50, já falei do F40, claro que também tinha de falar do Ferrari Enzo. Não é todos os dias que se vê um Ferrari com o nome do fundador da marca italiana. Mais uma vez, um nobre motor V12, 6.000 cm3 de cilindrada, 660 cavalos. No total, temos 350 km por hora de velocidade máxima. Na prática, o que temos aqui é novamente um Fórmula 1, mas com matrícula, com espelhos, com piscas e que é possível, se nós quisermos e se pudermos, naturalmente, levar o nosso filho à escola e depois ir para o Autódromo de Estoril. E quem diz o Autódromo de Estoril, diz o Autódromo do Algarve, diz Ascari, diz Spa, porque quem tem um carro destes, seguramente que não tem dificuldades em escolher o sítio onde quer conduzir. Continuando por este périplo, já mostrei este carro o ano passado, sim, porque há uma primeira parte deste vídeo, gravada o ano passado, onde eu estive aqui na Local Action, mas há muitas novidades aqui à volta e eu vou falar sobre algumas delas. Este é o Ferrari AMG One e, mais uma vez, traz do mundo da competição da Fórmula 1 para a produção muita da tecnologia que nós vemos a correr no Mundial de Fórmula 1. E para quem gosta de F1, há muitos motivos de destaque mais adiante. O que é que este carro tem? Não tem um nobre motor V12 ali atrás, tem um menos nobre, mas ainda assim muito tecnológico, motor 1.6 litros V6, muito parecido àquele que nós encontramos nos carros que estão neste momento a correr na Fórmula 1. Do ponto de vista sonoro não são espetaculares, mas do ponto de vista tecnológico tem uma eficiência muito interessante. Mais um carro que eu gostava de conduzir, para perceber até onde é que foi a técnica automóvel, até onde é que foi a indústria, a engenharia e como é que é possível transformar um carro de Fórmula 1 num carro para a estrada. E depois, nesta Local Action, não temos só supercarros. Mais adiante vamos ver carros do período da pré-guerra. Agora temos aqui um carro do período do pós-guerra, que aproveitou alguns componentes dos aviões, dos Messerschmitt, para fazer uma solução de mobilidade para uma altura onde a Europa não estava a passar uma das suas melhores fases. Era necessário aproveitar tudo aquilo que existia e foi precisamente isso que aconteceu com este Messerschmitt FMR TG500 Tiger. Tem um motor a 2 tempos aqui atrás, que servia para quê? Servia como motor de arranque nos aviões. Foi retirado dos aviões como motor de arranque e aqui faz locomover estas rodas para levar até 2 passageiros com relativo conforto até ao seu destino. Mais um modelo que eu gostava de conduzir porque tudo o que tem rodas, quanto a mim, é sempre interessante. Seja um supercarro ou seja um Messerschmitt como este aqui. Tenho de adiantar porque, Pedro, nós temos um avião para apanhar daqui a pouco e ainda temos muita coisa para mostrar. Já o ano passado eu acho que falei deste carro, mas vou fazer novamente isso. Vou falar deste Mercedes que está aqui em cima. Muita gente conhece o Red Pig, o primeiro carro da Mercedes AMG. Este é uma espécie de irmão bastardo ou um irmão legítimo desse Mercedes Red Pig. Estamos a falar de um carro e de uma plataforma que foi entregue pela Mercedes à Gebrüder Bergmann, um grande concessionário. Santinho. Santinho. Isto, há algum pó aqui no ar. O que é que eu estava a dizer? Já sei. A Mercedes estava muito chateada com a AMG por andar a bater tudo e todos com o seu modelo na estrada. Então o que é que eles decidiram? Decidiram ir buscar um dos concessionários mais bem cotados da zona norte da Alemanha para criar um automóvel para bater a AMG, antes dela ser integrada, que aconteceu mais ou menos ali no início da década de 90, na estrutura da Mercedes. E assim nasceu o Silver Pig. A Mercedes deu a este concessionário o chassi, o motor e os planos para fazer um carro que, à socapa, tinha de dar uma tareia no Red Pig da AMG. Continuando nas marcas... Agora sou eu.
Continuando a falar das marcas alemãs, temos aqui um veículo com um motor diferente daquilo que é habitual. Até agora falámos apenas de gasolina, aqui temos o Opel Eco Speedster, um modelo que equipa um motor que muitos de vocês já ouviram falar, um motor 1.3 CDTI da Opel, feito também em parceria com a Fiat. Qual é que era o objetivo deste modelo? Ver até onde é que podia ir do ponto de vista da eficiência um motor diesel. E em 24 horas este modelo conseguiu bater 17 recordes. Velocidades médias, velocidades máximas, eficiência, conseguiu fazer com apenas 2,5 litros mais de 100 km. Portanto, isto dá-nos um vislumbre daquilo que poderia ser um supercarro com um motor diesel de 1.3 litros de capacidade. Olhem, felizmente não vingou. Vingou nos Corsas, vingou também nos Puntos. Nas últimas gerações já era um motor bastante interessante, mas aqui, quando nós temos um 190 como este, uma antiga glória do DTM, nós não conseguimos falar apenas daquele modelo. Temos aqui um Evo 2 de 1989, um carro que quando começou a correr tinha cerca de 300 cavalos e depois na sua última especificação, em 1993, e aqui está um excelente exemplar, já passava os 400 cavalos de potência. E aqui atrás temos o seu grande rival, o E30. O BMW M3 E30. Agora gostava de saber, na caixa de comentários, qual é que é a vossa equipa. Vocês são equipa BMW ou são equipa Mercedes-Benz? Como vocês sabem, eu tenho assim um fraquinho, não é um fraquinho, tenho um fracão pelo W201, inclusivamente tive um W201 na minha garagem e quem sabe um dia se não vou voltar a ter. Não na versão diesel, que foi o que eu tive, adorei, motor 2 litros, 75 cavalos, mas talvez numa versão 2 litros, ou então o 190 português, com motor 1.8 litros de capacidade e 109 cavalos de potência. Falando de motores, temos aqui um motor V8, 2500 litros de capacidade, retirado de um modelo de DTM. Aliás, não é um motor V8, é um motor V6, que equipou este CLK de DTM, que foi conduzido por Bo Berschneider. Foi também o primeiro carro da Mercedes a conseguir 6 vitórias numa temporada de DTM. Este é um carro muito importante para a Mercedes, este é um carro muito importante também para quem gosta de automóveis. Já disse no vídeo do ano passado, na primeira parte, mas volto a dizer, quanto a mim, este é o carro mais belo de todos os tempos do DTM. Foi conduzido por Nicolas Larini e foi aqui uma espécie de batota por parte da Alfa Romeo. Porquê? Porque até então todos os carros DTM partiam de uma versão de produção e aqui a Alfa Romeo fez um bocadinho de batota porque da versão de produção este carro não tem praticamente nada, para não dizer nada, e o resultado final não podia ser outro. Um carro lindíssimo, muito bem decorado, com um enorme motor V6 ali na dianteira e com uma potência a rondar os 500 cavalos, sem qualquer tipo de ajuda de um turbo. Continuando na competição, temos ali mais alguns carros das últimas fases do DTM, temos também aqui um monolugar de Indy e temos também um motor. Eu, como disse, vou estar a fazer este vídeo um pouco à desgarrada e vou tentando recordar tudo aquilo que sei sobre os automóveis ao longo deste tempo. O que é que nós temos aqui ao nosso lado? Temos um motor do SLS GT3, mas o que é que este carro tem de especial? Tem um motor 6.3 litros, V8 atmosférico e dá-nos a possibilidade de mostrar algumas coisas interessantes que nem sempre conseguimos ver. Ninguém me vai levar a mal se eu vier aqui para cima, até porque já me disseram que tenho autorização para mexer e tocar em tudo. Temos aqui a transmissão com esta proteção totalmente feita em carbono. Aqui à frente, como já vimos, temos um motor e aqui atrás o que é que nós temos? Temos a caixa de velocidades. Normalmente esta caixa está acoplada aqui, mas neste carro surge aqui no eixo traseiro, onde estaria o eixo traseiro. Porquê? Por uma questão de distribuição de massas tão importante, não só na competição, mas também nos carros de uso cotidiano, porque nós também queremos carros que se comportem bem do ponto de vista dinâmico. Mesmo não seja para andar depressa, é para serem seguros em manobras um pouco mais evasivas. Para quem gosta de elétricos, eu também gosto de elétrico, temos aqui o protótipo que foi até Pikes Peak e que bateu o recorde, o IDR, e temos também uma das primeiras unidades da Fórmula E, neste caso pilotado pelo Luca Di Grassi. Se calhar, o ano passado disseram-me que eu demorei muito pouco tempo neste vídeo, por isso este ano eu estou a fazer à vontade, não sei se há a maioria, mas seguramente a uma parte da nossa audiência. Estou a demorar mais tempo
a falar sobre todos estes modelos que estão aqui à minha volta. Temos uns velhos conhecidos, nomeadamente este Audi Sport, que foi o último carro a ganhar um campeonato de DTM, e temos agora, vamos passar para as novidades desta Law Collection. Vou-vos mostrar uma exposição totalmente dedicada à Ferrari e aos seus carros de pista. Olhem só para ele, se não é um dos carros mais belos de todos os tempos. É o Ferrari 330 P3 da versão de 1966 e aqui começa ou termina um dos capítulos que marcou uma das maiores rivalidades da história do endurance. Começou mais ou menos em 1963, quando a Ford tentou comprar a Ferrari, sem sucesso. Essa história está muito bem documentada, inclusivamente num filme sobre as 24 horas de Le Mans, e a Ford ficou muito chateada. Então o que é que eles decidiram? Não conseguimos comprar a Ferrari, então vamos fazer um carro para bater a Ferrari. E foi quando surge o grande rival deste modelo, o Ford GT40, que ganhou 2 vezes consecutivas as 24 horas de Le Mans, se não estou em erro, em 1964 e 1965. Mas se estiver enganado, por favor, digam na caixa de comentários. E conseguiu ganhar porquê? Apesar deste carro ser belíssima beleza, nem sempre ganha corridas. Aliás, é exatamente o oposto. Enquanto que o Ford apostava num enorme motor V8 com 7 litros de capacidade atmosférico, a ser capaz de produzir mais de 500 cavalos de potência, este Ferrari tinha um nobríssimo motor V12 com cerca de 4 litros de capacidade, mas que não conseguia ultrapassar os 400 cavalos de potência. Mas, através deste modelo, que tem aqui esta pequena inscrição, NART, ou seja, North America Racing Team, a Ferrari levou vários destes modelos para as 24 horas de Indianápolis, acho que foi para as 24 horas de Indianápolis, não, tenho de ver aqui a cábula, não, desculpem, para Daytona, levou este carro para Daytona e conseguiu o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. A vingança serve-se fria, neste caso a vingança serve-se de forma bastante quente, bastante exótica, através das linhas deste carro, que é lindíssimo. É uma das poucas unidades ainda existentes e este está numa condição simplesmente fantástica. Tenho à minha frente um dos carros mais belos de sempre, mas não é o único. E nem sempre a história das corridas se fez nos circuitos. Não começou nos circuitos, de resto, começou na estrada. E aqui, ao longo destes modelos, vemos alguma dessa história. Tenho aqui à frente o Ferrari 212 Inter, o primeiro Ferrari a correr na América, primeiro e segundo lugar na carreira pan-americana. E se vocês estão a questionar Pan-Americano, eu já ouvi um nome semelhante a esse em algum lado. Pois é, o Porsche Panamera tem o seu nome devido a esta corrida que era feita numa estrada pública, mas não acontecia apenas na América do Sul. Também acontecia na Europa. Aqui temos o Ferrari 250S, o protótipo que ganhou em 1952 a Mille Miglia. E agora sim, agora tenho de estar a ler o que é que se passa porque, confesso, é muita coisa para vos dizer e há aqui tanta história que, entretanto, eu estou praticamente... Não quero dizer que estou a ignorar, porque é impossível ignorar todo este mural. Não vou falar sobre estes 2 monolugares, porque já falei sobre eles no primeiro vídeo desta série, mas posso, por exemplo, destacar aquele 917 ou, por exemplo, aquele Bugatti que está ali em cima. Creio que foi o primeiro Bugatti a correr nas 24 horas de Le Mans. E Ettore Bugatti, o fundador da marca, chegou e fez algo que me vai ser uma boa maneira de introduzir este enorme caminhão que está aqui atrás. Ettore Bugatti sempre teve uma maneira diferente de ver os automóveis. Olhou para eles e perguntou sempre: como é que eu posso fazer algo diferente daquilo que toda a gente está a fazer? Toda a família Bugatti eram pessoas das artes, não eram apenas pessoas dos automóveis, e quando chegou às 24 horas de Le Mans e também a outras competições, decidiram que queriam entrar em grande. E foi a primeira vez que começaram a surgir aquelas tendas com todos os mecânicos, com catering, com lugar também para os jornalistas, algo que hoje parece óbvio em todas as competições automóveis, mas que na altura não era. Aqui o que é que nós temos? Temos um autocarro da Ferrari que serviu durante cerca de 10 anos para levar para as corridas todos os monolugares. Eu agora não me recordo o que é que aquele
ou M ou DM quer dizer, mas vou tentar aqui concentrar-me. 20 minutes later. Já sei. Officine Meccaniche. O meu italiano é quase tão mau como o meu inglês. Era uma marca italiana que começou por fazer comboios e depois dedicou-se também a fazer caminhões. O que é que locomovia este carro? Já que estamos a falar de motores, todos eles, tinha aqui debaixo um motor de 6 cilindros em linha, diesel, com cerca de 180 cavalos de potência, e aqui atrás era capaz de transportar até 2 carros. Que carros é que ele transportava? Transportava monolugares, mas neste caso é um Ferrari Dino 196. Foi o primeiro Ferrari com uma particularidade. Tinha um motor central. Todos os carros que nós tivemos a ver até agora não tinham motor central, tinham motor dianteiro, exceptuando um que está aqui e que também é uma verdadeira lenda das 24 horas de Le Mans. Venham cá ver este carro porque vale a pena. Chama-se Ferrari 275, é o antecessor daquele que está ali atrás, e agora que estou a olhar para os anos percebo que ali atrás talvez me tenha enganado nos anos, mas vou tentar não me enganar novamente. Este carro é de 1964, foi o primeiro carro a dar uma tarefa a ser o pesadelo dos Ford GT40, que só em 1966, agora estou a fazer as contas, é que conseguiram ganhar pela primeira vez as 24 horas de Le Mans. Depois ganharam 4 vezes, aquele modelo que está aqui. Mas este foi o primeiro osso duro de roer da Ferrari. Tem uma particularidade, todos os carros de resistência têm estas pequenas luzes aqui no número e que também se encontram aqui atrás e servem para quê? Servem nas corridas que decorrem à noite, conseguir-se perceber, sobretudo para os comissários, que carro é que está a correr. Vamos continuar porque temos muitas mais coisas para mostrar e há tanta coisa para mostrar. Temos aqui um dos primeiros monolugares, acho que é inclusivamente o primeiro, de Stefan Bellof, um piloto muito conhecido também do Mundial de Resistência, e este foi o primeiro carro de 1980, quando ele saiu dos karts e foi para os monolugares. Aqui temos outro, neste caso um Maurer M83, e agora estou completamente a ler porque não me recordo, é um Fórmula 2, tem 320 cavalos, era capaz de fazer 270 km por hora de velocidade máxima, isto em 1983. E ali temos um dos carros que foi conduzido por Bellof, que para muitos foi um dos melhores pilotos de todos os tempos nas corridas de resistência. Vamos continuar? Vamos. Acreditem que vir cá por vezes é frustrante, porque cada um destes carros que está à minha volta dava para fazer pelo menos 1 hora de vídeo. Por exemplo, este Lamborghini 350 GT, feito pela carroceria Touring Superleggera, a mesma casa italiana que fez mais recentemente o Alfa Romeo 33 Stradale, que nós já trouxemos aqui ao nosso canal de YouTube e que valeu à Razão Automóvel uma nomeação para os International Motor Film Awards, os Oscars dos automóveis. Eu tive o privilégio de estar atrás do volante nesse vídeo. Mas mais importante às vezes do que quem está atrás do volante é quem está atrás da câmara, neste caso é o Pedro Contreiras e toda a nossa equipa que está, neste caso, em Portugal, a trabalhar para o nosso website e a permitir que a Razão Automóvel seja o título de automóveis mais lido em Portugal. Mais de 1 milhão de utilizadores todos os meses só no nosso website. Muito obrigado a todos vocês que estão desse lado e que nos permitem viver tudo isto e também mostrar-vos tudo isso. Portanto, se ainda não o fizeram, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações, porque nós prometemos continuar a trazer conteúdos deste nível. Do meu lado, só me resta tentar estar ao nível daquilo que se exige. Mas ainda não falei do motivo que me trouxe até aqui à Low Collection. Venho cá todos os anos para o Car Design Event, um evento que reúne alguns dos principais designers da indústria automóvel e onde nos mostram qual é que vai ser o futuro do automóvel e também se debate algumas tendências e também alguns problemas que está a enfrentar este setor que tanto nos apaixona, o setor automóvel, mas também há lugar a sonhos e felizmente continua a ser possível sonhar na indústria automóvel. Aqui à minha frente tenho o BAC Mono R, um verdadeiro sonho sobre rodas para quem gosta de sensações muito fortes. Pesa apenas 580 kg, tem mais de 300 cavalos fornecidos por um motor de 4 cilindros, caixa sequencial, porque esta é a versão R, suspensões a push rod tanto à frente como atrás, carroceria totalmente feita em carbono. Imaginem que vocês juntavam, é a única maneira que eu tenho de dizer isto, juntavam uma moto e um supercarro numa garagem e eles apaixonavam-se loucamente um pelo outro. Muito provavelmente este seria o filho que nasceria dessa relação. Um carro super leve que oferece as sensações
por exemplo, de uma Superbike. Adorava conduzir este carro. Talvez, quem sabe, num futuro isso venha a ser possível. Mas falando de futuro e também do pouco daquele que é o legado, porque todas as marcas vêm de algum lado e por vezes é necessário enaltecer esse passado. É precisamente isso que está aqui ao meu lado, através deste Hyundai Grandeur EV. É uma espécie de resto mode que foi pedido pelo chefe design da Hyundai a todos os seus pupilos para perceber qual é que era a essência da Hyundai. Então foram buscar este modelo de 1986 e tentaram fazer-lhe um resto mode. E surgiram, por exemplo, soluções como estes pixels para as luzes, que hoje nós conhecemos de todos os modelos da família Ioniq da Hyundai. No interior nós temos o quê? Temos um carro que se vê que é mesmo típico dos anos 80. Temos este veludo, mas depois olhamos para o quadrante e vemos que temos um quadrante 100% digital, um volante também muito mais moderno, mas foi a partir deste modelo que surgiu a família Ioniq da Hyundai. Continuando a falar, mais alguns modelos que aqui estão. E temos aqui mais um colega, peço desculpa, sorry. Temos o Genesis. Imaginem, por exemplo, o seguinte, agora fiquei um bocadinho desconcentrado. A Genesis está para a Hyundai como a Lexus está para a Toyota. É uma marca de luxo que já teve planos para vir para Portugal, mas para já isso não vai acontecer. Aqui ao nosso lado temos um Concept, este grande Tourer, um verdadeiro GT, com umas linhas, quanto a mim, extraordinárias, e foi um pedido expresso do responsável design máximo do grupo Hyundai. Eu não quero mais chuvos, eu quero ver até onde é que nós podemos ir com uma carroçaria desta tipologia, com uma carroçaria coupé. E aqui à nossa frente temos o capô mais largo da atualidade que vai entrar no modelo de produção. E por falar em modelos que vão entrar em produção, temos aqui o protótipo do ID Cross, que foi apresentado no Salão de Munique há poucas semanas e que antecipa aquela que vai ser a versão de produção do ID Cross, uma espécie de Volkswagen T-Cross, mas 100% elétrico. Felizmente, parece que a Volkswagen voltou também a encontrar aquela que é a sua essência. Nós olhamos para este modelo e percebemos que é um verdadeiro Volkswagen. Não tem uma frente intimidatória, mas tem personalidade. Tem aqui umas linhas vincadas e parece-me que este ID Cross vai num bom sentido. A versão final vamos conhecer em finais do próximo ano, de 2026, e é um modelo que eu estou bastante curioso para conhecer na sua versão final. Mas, se vocês ficaram até este momento do vídeo e continuam a gostar, ainda tenho muitas mais coisas para vos mostrar. Porque aqui na Local Action o que não falta são coisas para mostrar. E sobre isto já falei na primeira parte deste vídeo que fiz o ano passado. Temos aqui o protótipo da primeira caixa PDK, a primeira caixa de dupla embreagem da indústria, que foi colocado num Audi de rallies, o típico motor de 5 cilindros. Para a Audi está o motor de 5 cilindros, como por exemplo para a BMW está os motores de 6 cilindros em linha. É uma arquitetura muito conhecida na marca. Temos também aqui uma parte dedicada à formação automóvel, porque uma das preocupações do Dr. Loh é que as novas gerações venham cá e se interessem pela indústria automóvel, e é por isso que temos aqui muitas peças totalmente despidas. Aqui temos uma verdadeira obra de arte. Temos o motor Quad Turbo W16 do Chiron, um motor que é capaz de desenvolver mais de 1500 cavalos de potência. Temos o motor, temos os turbos, temos a caixa, mas nem só de alguns capítulos mais belos é feita esta exposição. E aqui temos um carro com uma aura complexa. Parece que ele sabe que história é que transporta. Estamos a falar do carro que transportava em 1963 o presidente John F. Kennedy, o presidente mais jovem dos Estados Unidos, e como nós sabemos, foi abatido a tiro. Aqui está o carro onde ele ia sentado, não é uma réplica, é o carro verdadeiro, e é um dos capítulos mais tristes da história em envolver um automóvel. Temos também uma das motas que fazia a escolta a esse momento e bem, olhem, não estava a contar falar sobre este carro, que tem uma história trágica, mas felizmente parece que a humanidade tem a capacidade de regenerar e passar para tempos melhores. E também é com esta mensagem positiva que eu quero tentar afastar-me deste carro, que também tem o seu lugar na história e por isso é que está aqui. E por falar em história, o que é que me dizem de irmos à exposição totalmente dedicada aos 75 anos da Fórmula 1? Vamos para lá, acho que merecemos.
O ano passado, quando subi estas escadas, encontrei aqui uma exposição totalmente dedicada à Ferrari. Este ano temos uma exposição dedicada à história da Fórmula 1. São 75 anos de história da Fórmula 1, mas começou antes disso, com uma competição que se chamava Gordon Bennett, porque foi o seu fundador. Este magnata, este empresário da indústria dos mídia, decidiu que o interessante era fazer um encontro entre países, onde cada um trazia aquilo que melhor tinha para oferecer: chassis, pneus e motores. E foi assim que em 1900 começaram as primeiras corridas que decorriam em estradas públicas. Aqui temos um desses exemplos e foi também aqui que começaram a surgir as cores de cada país. Mas já vamos falar sobre isso mais adiante. Aqui à minha frente tenho um Napier 100 HP de 100 cavalos Gordon Bennett. É de 1903 e, como podem ver, estes são os primórdios da Fórmula 1. Quando eu digo primórdios, são mesmo primórdios, porque no início de 1900 não tínhamos travão de pé, tínhamos travão de mão e, como podem ver, os travões eram assim, eram travões de tambor, se é que se pode chamar a isto travões. Ainda assim, estes carros eram capazes de velocidades bastante interessantes, mais de 140 km por hora. Mas agora vamos avançar um pouco mais no tempo e vou-vos mostrar um carro que tem uma grande importância, sobretudo para um senhor de seu nome, Enzo Ferrari. Aqui à minha frente está o Delage 2 LCV Grand Prix V12. Um dos primeiros carros de Fórmula 1 com motor V12, e foi a olhar para este carro, aliás, a competir contra este carro, que Enzo Ferrari decidiu: esta é a arquitetura que eu quero para os meus motores. Como nós sabemos, Enzo Ferrari começou não por fazer os seus próprios modelos, está ali o primeiro deles, mas não vamos falar agora dele, em azul, não é em encarnado. Começou a fazer os seus primeiros motores como equipa de fábrica para a Alfa Romeo. Aqui temos mais um monolugar bastante interessante, um Bugatti Type 53. Qual é que é a sua particularidade? É que tem tração às 4 rodas. Havia com estes modelos um problema. Os motores já tinham muita potência, estávamos a falar de motores capazes de desenvolver já 130, 140 cavalos, mas tinham embreagens que, das duas uma, se nós tentássemos fazer uma partida suave, patinava, queimávamos a embreagem, ou então queimávamos os pneus. Como podem ver, são mais dignos de uma carroça do que propriamente de um carro de competição. Mas era assim que as coisas aconteciam em 1924, sensivelmente, que é o ano deste carro. Este foi um dos poucos, para não dizer talvez o único, monolugar a correr em grandes prémios com tração às 4 rodas. Qual é que era o problema deste carro? É que não permitia colocar o carro em curva, haver derivas do eixo traseiro, tinha pouca capacidade de manobra, e está aqui apenas por ser uma curiosidade histórica, porque afinal de contas estamos a falar de um Bugatti. E aqui temos o surgimento das flechas douradas. Este é um Mercedes-Benz W25 de 1934 e tem uma história curiosa. Mas antes de irmos ao facto deste carro ser cinzento, talvez valha a pena explicar que antes de serem cinzentos, os carros alemães tinham uma cor tradicional, que era o branco. Aqui temos um Opel Grand Prix de 1913 e, por exemplo, se nós associamos o branco nesta época à Alemanha, o British Racing Green, o verde, pertencia aos carros ingleses e o vermelho era dedicado aos carros italianos. Já vamos falar disso mais adiante. Mas o que é que aconteceu então em 1934 para os carros alemães deixarem de ser brancos e passarem a ter esta cor cinzenta? Acontece que nesta época os regulamentos ditavam que os carros só podiam ter 750 kg de peso. Pois bem, o carro estava acima do peso. E o que é que decidiram os engenheiros da marca, os técnicos da marca? Escovarem toda a carroçaria, tirarem toda a tinta para tentar baixar o seu peso. Resultado, no dia seguinte, nas verificações técnicas, este carro passou a pesar 749 kg, portanto estava legal, podia correr. Já estamos a falar de carros que tinham uma potência gigantesca. Este, neste caso, aflorava quase os 500 cavalos de potência. Tinha um compressor volumétrico ali à frente e tinha um enorme motor de 8 cilindros, mas depois tínhamos pneus assim. Era necessário mesmo um par de braços para conseguir correr com estes carros, que eram simplesmente flechas. Neste caso, uma flecha dourada. Vamos continuar, temos aqui mais alguns carros. Vamos ignorar olimpicamente este Bugatti, por muito que me custe, e vamos mostrar as entranhas daquele Mercedes que há pouco eu vos mostrava, a primeira flecha dourada. Aqui conseguimos ver o compressor volumétrico à frente,
conseguimos ver os 8 cilindros em linha e conseguimos também perceber aqui, através da estrutura, como estes carros eram bastante arcaicos. Olhem para estes travões de tambor, ainda não tínhamos travões de disco. Eu não consigo nem sequer imaginar como é que seria conduzir um monstro destes, que era capaz de superar os 300 km por hora, com estes pneus e mais 500 cavalos de potência. É que não consigo mesmo. Era necessário mesmo coragem. A palavra certa é coragem e, naturalmente, talento, porque com muita coragem sem talento não se consegue ir a lado nenhum. E aqui está o Bugatti Type 35B, que é simplesmente o carro de corridas mais bem sucedido de todos os tempos. O Dr. Lowe esteve a falar connosco um pouco antes numa conferência e disse que não consegue nomear qual é que é o seu carro preferido desta coleção, mas se tivesse de os vender, este seria o último a ser vendido. Estamos a falar de um modelo que aqui está ao meu lado, que foi aquele que ganhou a primeira corrida no Grande Prémio do Mónaco, ou seja, um dos circuitos mais importantes da história da Fórmula 1. A primeira vez que decorreu uma corrida no Grande Prémio do Mónaco foi ganho por este exemplar que está aqui à minha frente. E dizia que é o modelo mais bem sucedido de competição de todos os tempos, porque a Bugatti tinha um programa para clientes, para gentleman drivers. Nesta altura ainda não havia uma grande profissionalização dos pilotos, e o que fazia era, toda a gente que era um pouco mais abastada e queria correr, batia à porta da Bugatti e pedia um destes modelos. E este era um carro que, além de bastante fiável e bastante rápido, permitia a pilotos privados baterem-se de igual para igual com os principais pilotos, fosse qual fosse o campeonato. É um carro lindíssimo e, relativamente às cores, eu tinha prometido que ia falar sobre elas, e aqui tenho, quando começou a Gordon Bennett, as corridas Gordon Bennett, quais é que eram os esquemas cromáticos de cada país. Alemanha, branco; Inglaterra, o verde; Itália, vermelho; o França, azul; Bélgica, amarelo; Polónia, temos aqui o branco e o vermelho; Espanha, naturalmente também as cores da bandeira; e a Suíça, também o vermelho e também o branco. Eu agora não me consigo recordar quais é que eram as cores oficiais de Portugal. Vamos continuar por esta história, vamos continuar este nosso passeio pela história da Fórmula 1, agora falando, antes no pré-guerra, de uma das maiores rivalidades da história da Fórmula 1. Deste lado tenho uma flecha dourada e deste lado tenho outra flecha dourada, neste caso uma da Mercedes e outra da Audi. Temos aqui o Auto Union, o Type D, a última iteração de um carro deste monolugar da Audi. Este carro que está aqui ao meu lado tem uma história bastante curiosa, porque é o único exemplar no mundo. E tem uma história ainda mais curiosa, porque a Auto Union, nesta época, estava do lado lá da cortina de ferro, estava do lado leste da Alemanha. E o que é que sucede? Quando rebentou a guerra, muitos destes carros foram para a ex-União Soviética, desapareceram, e entretanto apareceu este chassi, mas não tinha nenhum motor. Isto mais ou menos depois, na década de 60, já tinha a guerra terminado há algum tempo. Havia o chassi, mas não havia o motor. Entretanto, conseguiram encontrar um motor de 1938 em bom estado, só que havia um problema. Estava do lado lá da cortina de ferro. Havia um segundo motor, mas não estava a funcionar de todo. Então o que é que aconteceu? Numa pequena Renault Quatrel, um responsável colocou lá o motor dentro da Renault Quatrel e passou a cortina de ferro com esse tal motor que não funcionava, passou a fronteira e foi levar o motor, foi trocar os motores para juntar o chassi certo com o motor a funcionar. Resultado, este é um dos carros provavelmente mais valiosos da coleção. Foi totalmente escovado a sua superfície para ver quais é que eram os painéis originais e, como podem ver, está praticamente completo e está funcional. Em termos de potência, era um carro que já tinha 485 cavalos. Tinha um motor V12, compressor e, bem, mais uma vez, travões. Travões para quê? Se temos pneus desta dimensão, quase 500 cavalos nisto, não é impressionante?
É impressionante de onde nós viemos e onde nós estamos. Aqui temos também o primeiro carro de corridas desenhado por Enzo Ferrari e tem uma particularidade, não tem um motor, mas tem sim 2 motores, apesar de, ao contrário daquele modelo que nós víamos há pouco, daquele Bugatti, este não tem tração às 4 rodas. Tem aqui uma transmissão que depois divide em 2 e dá potência a estas 2 rodas traseiras. Potência total 540 cavalos é a potência combinada destes 2 motores de 8 cilindros. Velocidade máxima 364 km por hora. Imaginem só 364 km por hora neste carro que tem 4 velocidades, tem ali a bomba de combustível, tem aqui estes tanques, portanto em caso de acidente, bem, já sabem qual é que seria o desfecho. Mas agora vamos dar um salto gigante, 1935 para a década de 50, para olhar para um dos carros com o maior sucesso na Fórmula 1. Falo do Maserati 250F Lightweight. Quem viu este carro correr, e também é isso que nos dizem os livros de história, era um carro de chassi tubular e um dos mais equilibrados do seu tempo. Foi conduzido por um senhor de seu nome Fangio e, portanto, estamos aqui na presença de uma verdadeira pedaço de história, de uma verdadeira gema, de uma pérola da indústria e também do desporto automóvel. Aqui temos algumas das estatísticas do Michael Schumacher, 7 vezes campeão do mundo, 5 das quais com a Ferrari, Lewis Hamilton e, claro, Joan Manuel Fangio, um dos melhores pilotos de todos os tempos. Temos também o número de vitórias, os títulos de construtores, no caso da Ferrari são 16 e agora está difícil deles conseguirem o 17º e continuando, agora dando um salto enormíssimo para um carro sobre o qual eu já falei no último vídeo. Estamos a falar do McLaren MP4 5A 1989, com o qual venceu o Grande Prémio do Mónaco e deu uma valente tareia no Alain Prost. Esta é a única unidade que está casada, o chassi, com o motor original. No final da época era obrigatório a McLaren entregar novamente o seu motor à Honda, mas não foi isso que a McLaren fez. Esqueceu-se do motor aqui no interior e, portanto, este é o único McLaren Honda com o chassi e o motor original. E temos aqui um verdadeiro pedaço de história numa corrida, numa época em que homem e máquina casaram com poucas vezes nós vimos na história, ou nem sempre vimos. A Ayrton Senna diz inclusivamente que estava em estado de transe, já não estava na nossa dimensão, estava a conduzir praticamente por instinto. E foi no interior deste carro, com aquele volante, com aquela baquet, eventualmente até com estes pneus, e até me sinto arrepiado de estar aqui na presença dele. Aqui à nossa frente temos um dos carros, aliás, o carro mais vitorioso da história da Ferrari, o F2004, conduzido por Michael Schumacher e onde ele conseguiu alguns dos seus títulos. E há uma coisa curiosa que eu queria destacar. Temos aqui um carro de 1989, depois temos aqui um de 2004 e temos finalmente um carro de 2019. E como podem ver, aerodinâmica muito simples no carro da Ayrton Senna no final dos anos 80, depois um pouco mais complexa nos anos 2000 e finalmente olhem só para a complexidade deste Mercedes que aqui está, de Lewis Hamilton. E tem também outra particularidade deste carro, até já me estou a engasgar. Foi o primeiro ano em que foi adotado o halo, esta proteção aqui à frente, e que no caso deste carro está pintada a vermelho, porque 2019 foi o ano em que Niki Lauda faleceu. E foi por isso que, em jeito de homenagem, a Mercedes decidiu pintar todo este halo em encarnado e uma das estrelas em vermelho para homenagear o malogrado piloto que nos deu tantas alegrias. E, aliás, temos aqui um carro de Niki Lauda. Temos aqui o Ferrari 312 B3 de 1974. Quando Niki Lauda chegou à Ferrari, a marca italiana não estava a passar por um bom momento e era necessário um conceito totalmente novo. E assim nasceu este modelo, que foi um dos carros mais vitoriosos de Niki Lauda. Niki Lauda que teve um adversário à altura. E vou falar precisamente do piloto que esteve por detrás deste McLaren M23, James Hunt.
uma rivalidade que chegou inclusivamente aos cinemas. É daqueles casos em que parece que a realidade transpõe as histórias do cinema, a realidade supera sempre a ficção, porque se tivesse sido escrito não teria sido tão interessante. Estávamos em 1976, uma grande rivalidade entre James Hunt e Niki Lauda, um piloto inglês que era um playboy, que era um pouco mais relaxado, e Niki Lauda que era muito mais metódico, até na forma como orientou o desenvolvimento deste monolugar da Ferrari. Em 1976, como vocês sabem, em Nürburgring Nordschleife, Niki Lauda teve um acidente muito violento, praticamente lhe roubou a vida, falhou vários grandes prémios, ainda assim conseguiu voltar e foi no Grande Prémio do Japão que se disputava finalmente a derradeira corrida, aquela que ia decidir quem é que ia ser o campeão do mundo de 1976. Foi uma corrida que decorreu à chuva e é por isso que este McLaren M23 que está aqui ao meu lado está com os pneus de chuva. Foi com uns pneus assim e em condições muito difíceis, ditou o abandono por parte de Niki Lauda, porque dizia que não havia segurança suficiente para o decurso do Grande Prémio, que James Hunt conseguiu o terceiro lugar nesse Grande Prémio e assim sagrou-se campeão mundial em 1976. Em 1975 tinha sido Niki Lauda e depois em 1976 foi o James Hunt e novamente foi o Niki Lauda. Deixem-me ver, já agora está aqui. Ora bem, exatamente 75 Lauda, 76 Hunt, 77 novamente o Lauda. Depois tivemos Mario Andretti em 78, mas agora vamos recuar um bocadinho mais. Temos aqui um carro que parece um Ferrari, mas não é um Ferrari. É um Alfa Romeo, não sei se já disse anteriormente neste vídeo, mas Enzo Ferrari começou por ser a equipa desportiva, ser o responsável pela equipa desportiva, pela divisão desportiva da Alfa Romeo. E o que nós temos aqui é um Alfa Romeo P3. Este carro tem uma história curiosa. Ele ganhou o Grande Prémio da Alemanha em 1935. O regime da altura, o regime nazi, decidiu que ia fechar o Nürburgring Nordschleife apenas para treinar, para esmagar completamente os italianos. Era uma questão de orgulho. Então fecharam a pista para as equipas alemãs poderem ir para lá treinar. Só que não contavam com um senhor chamado Tásio Nuvolari, que atrás deste modelo, que era suposto não conseguir chegar nem sequer ao top 10, chegou lá e conseguiu vencer. Continuando a falar de história, o nosso avião vai ser história se nós não nos adiantarmos, Pedro, e se não andarmos um bocadinho mais depressa. Pois bem, aqui está um carro azul que é um Ferrari, é verdade. E não é vermelho porquê? Porque tinha como piloto um argentino, João Manuel Fangio. É verdade, uma das grandes lendas da Fórmula 1, começou a sua carreira com este modelo e o resto é história. Mas vamos continuar. Vou correr e vocês vão me apanhar do outro lado porque há ali muito mais coisas para ver. Bem, vou chegar derretido ao final do dia. O que é que nós temos nesta sala? Temos mais um carro de Stefan Bellof, mas já vou falar sobre ele. Aqui temos um carro que pertenceu a Jackie X. Lembra-se quando eu dizia há pouco que antes de Niki Lauda ter entrado na Ferrari, a marca estava a passar um mau momento? Pois bem, aqui está um desses carros, o Ferrari 312 de 1972, com motor V12 atrás, 470 cavalos, ganhou 4 grandes prémios, mas não era qualquer piloto que conseguia andar isto. Era necessário um piloto com pulso firme e com uma grande capacidade e uma grande disciplina como Jackie X para conseguir domar esta verdadeira besta que estava uns furos atrás da concorrência. Continuando a falar em estar atrás da concorrência, aqui está o F2007 da Ferrari. Foi o último monolugar da marca italiana a ganhar um título mundial. Entretanto, já passaram demasiados anos e a Ferrari não voltou a ganhar. Foi com Kimi Räikkönen ao seu volante, mas como podem ver é um carro lindíssimo e, de acordo com o Iceman, um dos carros mais espetaculares que ele conduziu durante toda a sua carreira. Um carro muito fácil de utilizar e que foi um dos capítulos mais interessantes, sobretudo para a Ferrari, dos últimos tempos. Continua a não encontrar o passo suficiente para se sagrar campeão do mundo. Aqui temos um carro que ditou o regresso de Michael Schumacher à Fórmula 1. Estávamos em 2012. Depois temos também um Jordan, quanto a mim tem uma das decorações mais interessantes, é um carro vitorioso, ao contrário de praticamente todos aqueles que nós encontramos aqui. E temos finalmente um carro que também
pertence não só à história da Fórmula 1, mas também à história da McLaren, da Mercedes. Estamos a falar do carro que em 1999 fez de Mika Häkkinen campeão do mundo. Numa época que, se bem me recordo, foi muito disputada também com Michael Schumacher, de quem falávamos há pouco, mas teve uma grave lesão, teve fora vários grandes prémios e no final do dia a vitória acabou por sorrir, o campeonato do mundo acabou por sorrir a Mika Häkkinen. Michael Schumacher, para ganhar o seu terceiro campeonato do mundo, teve de esperar até ao ano 2000, até ao novo milénio, e depois foram cinco títulos consecutivos. Aqui temos um carro da era turbo, uma verdadeira besta. Aqui atrás nós encontramos um motor de 4 cilindros com apenas 1500 centímetros cúbicos, mas que era capaz de desenvolver em corrida mais de 900 cavalos e durante as qualificações mais de 1100 cavalos de potência. Estávamos em 1985. E isso leva-me diretamente, os carros não estão dispostos de maneira aleatória, para este Tyrrell que foi pilotado pelo malogrado piloto Stefan Bellof. Como nós sabemos, perdeu a vida não no Fórmula 1, mas no carro de endurance. Este era um carro que, ao contrário deste que está aqui, são contemporâneos, mas enquanto este tem um enorme turbo lá atrás, este é um carro atmosférico. Tinha um motor V8 e tinha sensivelmente metade da potência deste monolugar que está aqui atrás de mim. Ainda assim, Bellof, porque era um piloto, talvez se não tivesse falecido e se tivesse tido a sorte do seu lado nos monolugares que teve durante a sua carreira, seguramente teria pelo menos um título de campeão do mundo. Estávamos em 1984, no Grande Prémio do Mónaco, chovia torrencialmente e ele, vindo lá de trás, como estava a chover, conseguiu levar este carro até a terceira posição, até a corrida ser cancelada, apenas com 2 pilotos à sua frente. Um deles também um estreante de seu nome, Ayrton Senna. E não é todos os dias que nós temos a oportunidade de olhar para a evolução dos monolugares ao vivo e a cores. E agora, de repente, olho ali para o fundo e vejo uns Mercedes asa de gaivota, uns SL ali atrás. Estão pelo menos 3 e está também um dos carros que dava molde ao chassi em alumínio. Tanta coisa para ver nesta Low Collection e infelizmente não temos tempo para tudo. Infelizmente o tempo não joga a nosso favor e havia muito mais para vos mostrar por trás destas paredes. Mas antes de terminar este vídeo quero vos falar daquilo que se encontra aqui atrás destes portões cinzentos que neste momento estão fechados. É no interior destas instalações que a Low Collection faz a manutenção de todos os carros clássicos e carros de competição que nós encontramos ali no interior. Praticamente todos dão para rodar a chave, pelo menos aqueles que são de produção, rodar a chave e ir dar uma volta. Poderá ser isso que eu vou fazer no próximo ano. Infelizmente, este ano o tempo não está a jogar a meu favor. Ainda tenho ali 1 ou 2 carros que eu vou querer conduzir, mas isso vai ter de ficar para outro vídeo. Eu espero que tenham gostado de estar desse lado. Se ainda não fizeram, que subscrevam o canal e que ativem o sino das notificações. Para mim, apesar de ter sido um pouco a correr, foi um enorme privilégio poder-vos mostrar aquilo que tem para oferecer esta Low Collection. Está aberta ao público há 2 anos. Se quiserem passar por cá, podem vir, procurem na internet, provavelmente vão ter ao site da Razão Automóvel, está lá a morada deste local. É uma visita que sem dúvida nenhuma vale a pena. E eu não mostrei a parte do pré-guerra como queria, mas no próximo ano vamos voltar. Com mais tempo, prometo ficar cá pelo menos 4 dias para conduzir alguns dos carros que estão lá dentro e alguns dos carros que estão aqui fora. Está combinado? Estamos a mão? Digam na caixa de comentários. Um abraço e até ao próximo vídeo. Queres vir também, Pedro? Então vá, aperta aí. Foi sempre a correr. Este foi sempre a correr. Um abraço. Vamos ficar nas coisas para ir para o aeroporto.